Olá, meus amigos do Milk News TV. A coisa tá melhorando, até cafezinho já estão me dando aqui. De vez em quando eles dão uma mordomiazinha. Mas no programa passado eu encerrei, vocês se lembram, falando sobre uma coisa que eu me recuso a acreditar. O prefeito Kassab tá voltando atrás, claro, acho que percebeu, caiu a ficha do rapaz. Queria proibir a distribuição por entidades filantrópicas do sopão. O sopão, além de ser o fator alimentação, salva muita gente no inverno, porque a hipotermia é muito relacionada à falta de alimento no estômago, isso todo mundo sabe, não precisa ser médico para saber. Então essas pessoas moradoras de rua, mal alimentadas, têm mais condições de serem absorvidas pela hipotermia, ou seja, a baixa da temperatura do corpo, e acaba morrendo nos invernos. E em todas as capitais a gente vê isso durante o inverno. Então, várias entidades filantrópicas, às vezes ligadas às igrejas, não importa que credo seja, fazem um extraordinário trabalho entregando a sopa quente para aqueles moradores de rua. Pois bem, tanta coisa para fazer em São Paulo e o senhor Kassab resolve proibir isso. Claro, ele foi induzido pelo seu secretário, porque você sabe, existe uma Secretaria de Segurança Municipal, vocês sabem disso. Ela chama Secretaria de Defesa Social, coisa parecida, mas é uma secretaria, é a que comanda a Guarda Municipal, Guarda Metropolitana de São Paulo. Pois bem, é o secretário Ortega. Segundo dizem, foi o Ortega quem induziu o prefeito a esse absurdo. Não só absurdo pelo aspecto humano, pelo aspecto de solidariedade humana, mas até pelo aspecto político. Será que o Kassab ficou doido? Claro, ele não é candidato na próxima eleição. E eu acho que não vai ser candidato tão cedo. E aí um outro comentário que nós vamos entrar. O Kassab parece que está jogando politicamente contra ele mesmo. Eu nunca vi coisa igual. Isso aí, não existe nada mais impopular do que tocar nesse assunto. Deixar de dar uma sopa quente para quem está morrendo de frio? Bom, não passa na cabeça de ninguém uma coisa dessa. Bem, mas ele não é candidato. Isso vai tirar voto dele, uma barbaridade, sem dúvida alguma. Mas ele deve estar apoiando alguém. Está apoiando o Serra, mas ele também quer que o Serra se lixe. Por quê? Porque a perspectiva do seu Kassab, é bom que ele saiba, é uma perspectiva politicamente sombria. Ele não pode mais ser candidato, como não será agora, tá? Daí ele vai ser o quê? Na próxima eleição. Vocês acham que o PSDB vai dar a chance dele, Kassab, ser candidato a governador? O guloso do PSDB vai abrir mão do governo do estado para entregar de bandeja ao seu Kassab? Isso ocorrerá quando o Sargento Garcia prender o Zorro, quando o Lobo Mal não comer mais o Chapeuzinho Vermelho, sabe? Isso não vai acontecer nunca na vida. Bom, mas quem sabe ele é um nome para presidente da República? Não é. Imagina, o Serra vai dar espaço para ele, o Aécio Neves vai dar espaço para ele e outros tantos. Não, mas agora ele tem um partido, ele vai sair candidato pelo partido dele. Tá bom, tá. O partido dele tem que levar 20 anos para se consolidar, para sair numa majoritária dessas proporções. Então eu não sei, eu acho que é fim de carreira, ele vai encerrar. E para presidente da República, uma das condições precisa ter primeira-dama, ele não tem primeira-dama, como é que faz? Vai levar a mamãe? Não dá também. Mas daí você dizer assim, mas a Dilma também não tem o primeiro-damo. Mas o primeiro-damo não tem importância, a primeira-dama tem, porque tradicionalmente ela que cuida da assistência social. O primeiro-damo só aparece na fotografia. Tá bom? Tá, pra falar em primeiro-damo, deixa eu mudar, dá uma folga pro Kassab. O Kassab, putz, que mancada, hein, amigo? Ave Maria. Por falar na Dilma, eu recebo agora aqui uma informação e está aqui também na minha agenda.
eles estão divulgando umas pesquisas aí muito interessantes, a gente precisa comentar sobre isso, né? Avaliação positiva. Veja que coisa interessante. A avaliação positiva do governo Dilma bateu recorde. Eu ia dizer recorde, mas acho ruim que eu não falo assim. Bateu recorde. Sabe para quanto foi? Avaliação positiva do governo, 59%. Nem o Lula atingiu isso aqui no auge da popularidade dele. A Dilma está conseguindo. Agora, se você fizer a mesma pesquisa aplicada ao partido dela, não passa de 30%. Olha que fenômeno interessante. Tem gente que apoia a Dilma, e ela conseguiu a proeza, com um jeitinho, um joguinho de cintura, louve-se isso, ela conseguiu se descolar um pouco do PT, vocês repararam? Ela completamente descolada do PT. Aliás, ela se descolou de 3 coisas importantes. Do PT, que é uma mala sem alça para carregar. Do Temer, o vice dela, que de vez em quando ela dá umas missõezinhas para ele assim, bem, tipo, né? Vai cuidar da Marcela, numa mola aqui. E o terceiro, do Zé Maria Marim. Ela se descolou também. Já tinha se descolado do Teixeira. O Teixeira pôs o Zé Maria para ver se aproximava. O Zé Maria Marim, pior ainda, porque ela descobriu que o Zé Maria Marim, na época da ditadura, fazia o jogo da ditadura, inclusive alguns, não sei, estou apenas lembrando. Ele, infelizmente, fez um discurso, era deputado, acusando de infiltração comunista na TV Cultura, 48 horas antes da prisão do Vladimir Herzog. E muita gente atribui a morte do Vladimir Herzog a uma caguetagem do Zé Maria Marim, mas isso fica para a história e os mais jovens que vão apurar isso um dia. Bem, mas nessa pesquisa, alguns números interessantes. O número de evangélicos em 10 anos subiu de 15% da população, que é um número extraordinário, para 22%. 22%, os outros 78% dividido em todas as outras religiões, hein? Vejam bem. Representam os evangélicos agora em 2010, 42 milhões de evangélicos. Bom, esse é um número que pode ter uma certa influência, inclusive na próxima eleição. O candidato Celso Russomano, meu colega, jornalista Celso Russomano, o partido dele é considerado partido dos evangélicos. E vocês vejam a posição em que está o Celso Russomano na pesquisa. 24, 27, o outro está com 30 e pouco, 24 para 30 e pouco. Está ali, hein? Está ali. Agora, vejam o que pode acontecer. Eu não quero ser Cassandra, porque as outras candidaturas que estão lá com 2, 3, 4, em 3 meses não alavanca isso para patamares mais altos. Muito difícil. Se o seu Celso Russomano, meu colega Celso Russomano, e o seu José Serra, meu amigo José Serra, ex-amigo, forem para o segundo turno, aí a briga é brava. Porque daí os evangélicos todos vão se unir contra o Serra. E isso é uma máquina poderosa. Então, essa pesquisa, sem nenhum partidarismo, tá? Eu estou divulgando para que vocês vejam o que vai acontecer lá na frente, o que pode acontecer lá na frente. Mas um outro dado interessante nessas pesquisas. Eles vão soltando, o IBGE faz aquela grande pesquisa, depois eles vão soltando algumas aos poucos. A média de filhos, sabe qual era a média de filhos por mulher em 1960? 6,3 média por mulher. 6 filhos, em média, o casal tinha, ou mulher tinha. Atualmente, sabe para quanto foi esse número? 1,9. 2, vai. Vamos arredondar para 2? De 6 caiu para 2. E esse número 2 aparece porque não foi feita pesquisa nos grandes centros. Nos grandes centros, nas grandes capitais, o número baixa ainda mais. Porque isso aqui você tem que levar em conta o interior, que ainda é mais prolífero, as mulheres têm maior número de filhos,
no sertãozão, quanto mais distante, mais filhos tem, mas esse número, no geral, no Brasil, caiu para 1,9, ou seja, 2. Está abaixo da taxa de renovação. Olha que dado interessante e é importante você observar essas coisas. E aquela velha briga, né? Tem mais homem, tem mulher, ou mais mulher? No Brasil, antigamente, a diferença era muito grande, né? Tinha muita mulher e relativamente pouco homem, né? Agora a coisa tá ali, viu? Tá ali, tá quase empatando. Continua tendo mais homens. Tá duro se agarrar o seu, né, minha filha? Tá duro. Mas também tem menos. E tem aqueles outros ainda dentro desse número que optam por outros parceiros, outro tipo de parceiro, que não necessariamente mulher. Então esse número cai ainda mais, né? Vocês ficam mais em situação mais complicada. Então o número é o seguinte, 96 para 100, em grupos de 100, essa pesquisa sempre é feita em grupos de 100. Cada 100 mulheres tem 96 homens. Tá aí, mas está quase, hein? Já foi essa diferença, foi muito maior. Agora tem esse dado aqui que é muito importante você saber. A expectativa de vida. Em 25 anos, não, muito mais que isso. Em 1960, tá, a expectativa de vida era de 48 anos. Inclusive, naquela ocasião, o próprio código, nos casos de indenização, por exemplo, o sujeito atropelava um jovem, né? A culpa era dele, então ele teria que dar uma indenização. Ele teria que pagar, então, até os 48 anos, que era a expectativa de vida dessa pessoa que havia falecido, né? Então, a própria legislação, o próprio código fala em 48 anos de expectativa. Passado esse tempo, 50 anos, meio século, sabe para quanto foi? Agora, expectativa de vida, 74 anos. Deus o livre e guarde, dentro dessa pesquisa, Deus o livre e guarde que alguém atropele alguém e morra essa pessoa, você terá que pagar uma pensão até o limite de 78 anos dessa pessoa. É a idade presumível de vida. Bom, eu quero agradecer a Fátima Pereira. Fátima Pereira, uma policial civil que nos acompanha, nos ajuda, divulga o nosso programa. E ela me fez uma correção que eu quero aproveitar aqui. Desculpe a nossa falha. Quando ontem eu falei do Carlos Maia, presidente da Câmara Federal, eu quis dizer Marcos Maia, não é Carlos Maia. Eu associei, eu viajei na maionese. Bom, é só isso? Bom, só isso. Eu vou ter que... quer saber quanto ganha o Kassab? 25 mil por mês. Fora as mordomias, né? 25 limpinho, tá? 25 mil por mês. Ele, sei lá, maior cidade da América Latina, tem cidades aí muito menores que o prefeito ganha mais. Nesse ponto, coitado dele. Deixa ele sossegado. Mas as sacolinhas voltaram. Dona de casa, parabéns. Vocês venceram, as sacolinhas voltaram para os supermercados. Aquela sacolinha não ia fazer nenhuma diferença para o ecossistema, não. Aquilo era uma jogada de políticos com donos de supermercado que os únicos que iam sair ganhando eram eles que iam economizar, né? Tá bom. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência em me aturar. Amanhã estaremos de volta, às 1h30 e às 5h30 da tarde, na TV Guarujá. E a qualquer momento, qualquer instante que você clicar aqui, www.milknewstv.com.br, você assiste este programa, tá bom? Todo dia troca, hein? Todo dia troca. Obrigadão, até mais. Agora você tem um novo espaço para os seus eventos no Guarujá. Blue Music.
no coração da Praia da Enseada, ponto nobre do Guarujá. Conferências, casamentos, aniversários, jantares, confraternizações. Blue Music, um espaço totalmente equipado com som e luz. Avenida Dom Pedro, 1293, ao lado da Pizzaria Michelúcio.